Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, né? É um assunto aí muito recorrente. Nessa semana que a gente fez as pesquisas, né, do Seca 30, eu procurei fazer também, perguntando para vocês essas maiores dificuldades aí que vocês tinham e tudo mais. E muita gente, né, falou muito sobre essa questão da ansiedade como âncora para o emagrecimento, como algo que impede vocês, mulheres, de conseguir emagrecer. Então, não foi uma, não foi duas, foram várias mensagens, várias respostas que vocês colocaram lá na nossa enquete, falando sobre ansiedade. A ansiedade, como é que ela funciona? Ela tem várias definições, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, e acontece o seguinte, muitas aqui falou, ó, comida, né, desconta na comida, que é o quê? A compulsão alimentar. Então, a gente desenvolve, quando a gente está com ansiedade, a gente acaba desenvolvendo o quê? Uma vontade de comer, só que essa vontade, ela não existe, né? Sabe quando você fala assim, ai, que vontade de comer alguma coisa, aí você pergunta assim, mas o que você tá com vontade de comer? Você não sabe responder, não sei, queria comer qualquer coisa. Essa qualquer coisa é a ansiedade, tá? Isso é a compulsão, isso é a ansiedade. E na verdade, assim, a compulsão, ela é o quê? Você querer ficar comendo, sem ter fome, mas é como se aquilo te confortasse, é como se existisse um buraco dentro de você, e quando você come, você tapa aquele buraco. É mais ou menos isso, né? E a ansiedade, ela vem, e vai fazendo a gente desequilibrar em diversos fatores, né? Em diversos pontos. Outra coisa, a relação, assim, você já deve ter visto também que quando a gente tem, né, essa sensação não só da compulsão, mas também uma sensação absurda de doce, né? E isso é comprovado cientificamente. O doce, ele funciona como um anestésico. Então, quando a gente tá ali naquela euforia e tudo mais, o doce, ele vem para acalmar, ele vem como um anestésico, ele vem, né, para como assim, ó, coma. É como se a gente fosse viciada mesmo em doce. E existem explicações para isso, porque tem coisas relacionadas ao nosso sistema fisiológico, em relação ao componentes do nosso cérebro, e aí o doce vai lá e pum, fica ali, entendeu? E dá essa sensação de bem-estar e tá tudo bem. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Outras coisas também que a gente, quando tá ansiosa, desconta muito, né? Algumas mulheres passam por isso, não são todas, mas a maioria, é a questão da bebida, tá? A gente tá ansiosa e a gente desconta numa cervejinha, num vinho, e aí bebe, e, né? Tem pessoas que não descontam dessa forma, mas algumas pessoas descontam assim, no álcool, tá? Outra maneira, que é uma fuga também de vocês quando tá na ansiedade, talvez alguém vai se identificar com isso. Tá ansiosa demais, e uma fuga, porque basicamente o que é a ansiedade? A gente vai entrar nisso, mas basicamente, só para vocês entenderem, é uma situação ali que a sua cabeça, ela tá lotada de pensamentos. A sua cabeça, ela tá cheia de coisa, é uma nuvem negra ali, uma tempestade de pensamento, certo? E aí, o que você precisa fazer? Você precisa fugir daquilo. Só que a gente não sabe fugir disso, né? Ou a gente não sabia até agora, porque nessa live eu vou ensinar. Então, quando você tá com essa nuvem cheia de pensamentos na sua cabeça, o que acontece? Você quer fugir daquilo, porque você está pensando demais. E qual é a fuga que algumas de vocês têm? Né? O doce, o álcool, a gente já falou, a compulsão pelo alimento, comer toda hora. E esse ponto também, trabalhar demais, tá? Tem gente que desconta no trabalho, fica até tarde trabalhando, fica vidrado ali no computador, fazendo trabalho. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, assim, o seu trabalho, né, no caso, você já fez o que você tinha que fazer, aí você quer adiantar a coisa que não é para você fazer agora, mas a sua ansiedade está tanta ali que você já quer adiantar trabalhos sei lá, que é daqui para 30 dias para você entregar, você já quer adiantar, tá? Outra coisa que atrapalha muito, gente, é a relação do sono, tá? Por que relação do sono? Quando a gente tá com essa tempestade de pensamento na nossa cabeça, muito raramente a gente consegue dormir em paz. Muito raramente a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro e ficar lá numa boa. Não acontece isso, muito pelo contrário. O que acontece? A gente fica perturbadíssima quando tá deitada na cama, a gente não consegue dormir, né? E essa é a fuga, né, de quando a gente tá na ansiedade. A fuga nossa, o quê? Ficar ali com aquela cabeça a milhão e não consegue dormir, tá? Ou dorme demais.
ou dorme demais como mecanismo de fuga no sentido, não é que a pessoa é preguiçosa, não é que a pessoa ela não quer fazer aquilo, não, tá? Não é assim que funciona. A ansiedade, ela funciona dessa forma. Pessoas que têm excesso de pensamentos e pessoas que lidam bem com essa situação no sentido de ok, e tem pessoas que não, né? Então, assim, a gente tem extremos disso tudo, tá? Olha a Rose falando, ó, eu trabalho à noite, trabalho 12 por 36. A chance, né, de desenvolver ainda mais ansiedade nesse caso, porque trabalha, né, nesses picos, tem horários diferentes, é maior, então tem que ter muito cuidado, tá? Tem que ter muito cuidado mesmo. E assim, gente, existe 2 tipos de ansiedade, tá? A ansiedade normal ou geral, o que significa isso? Essa nomenclatura, eu não sei nem se é uma nomenclatura científica, é uma nomenclatura que a gente dá, né? Quando a gente observa nossas alunas, a gente vê e entende que todo mundo tem um pouco de ansiedade. Todo mundo já passou por algum momento na vida que ansiou por alguma coisa ou se preocupou com alguma coisa. O que isso significa? Eu tô preocupada com o dia de amanhã porque meu filho, sei lá, vai fazer uma cirurgia, ou porque eu tô preocupada porque meu filho tá com febre, eu tô preocupada porque meu marido tá me traindo, eu tô preocupada com a minha mãe que tá enferma, doente, tô preocupada com dinheiro, tô preocupada, sabe? São preocupações e a gente sofre por antecedência, né? Essa é a ansiedade. E todo mundo tem isso, é normal, é instinto do ser humano. Se a gente não ficasse preocupado com certas coisas também, tudo bem, seria tudo normal, não é? Mas só que não acontece isso, não na maioria das vezes. Então, essa é considerada uma ansiedade normal. Agora, quando isso começa a atrapalhar você nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu comportamento, e você começa a ver que isso não está normal e que você está tendo ali crises de choro, você está tendo crises de calafrio, a mão está gelada, você começa a ter vários sintomas e você começa a perceber que aquilo não é mais normal. Começou a te atrapalhar, começou a atrapalhar seu sono, começou a atrapalhar coisas que na tua vida é rotina e você faz de boa, quando começa a atrapalhar, aí você tem que ficar esperta, aí você fala assim, peraí, alguma coisa está errada, né? E aí você tem que procurar o quê? Uma psicóloga, um terapeuta, um médico, um psiquiatra, enfim, tem que procurar, tá? E esse tipo de ansiedade, quando ele passa da normal, é a ansiedade clínica. Só vai ter solução se você ir atrás de um profissional, nesse caso, para te ajudar, tá? Então, assim, gente, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou nutricionista, eu sou profissional de educação física, eu sou personal trainer. E o que eu vou falar para vocês aqui é de um remédio 100% eficaz contra a ansiedade, que é o exercício físico. Lembra que eu falei para vocês, todas as lives eu falo isso, mas lembra que eu falei para vocês que o exercício físico, ele é a pílula mágica natural que cura tudo na vida? Às vezes a gente não dá muito valor a isso, mas é a pura verdade. É a pura verdade. Se existe um remédio potente para qualquer coisa nesse mundo, é exercício físico. Tá? Então, o remédio é um medicamento não farmacológico, ou seja, você não precisa colocar nada para dentro do seu corpo, muito pelo contrário. Então, é isso que eu vou falar para vocês, tá? E eu tenho um vídeo aqui para passar para vocês, muito legal. Eu vou compartilhar aqui. Presta atenção nesse vídeo, porque esse vídeo aqui, ó, é muito top. Sabe quem eu sou? Meu nome é ansiedade. Eu sou um medo de não dar certo, de não saber responder, de cair e tropeçar na frente de todo mundo. Sou a pior fantasia de coisas que podem acontecer justo quando tudo precisava ser perfeito. Eu te torturo com perguntas internas. Será que você estudou direito? Conferiu a mala? Fechou tudo? Tem certeza? Eu posso ser absolutamente saudável. Eu sou um sinal de alerta de que é preciso estar atento e pronto para o que está por vir. Quando tudo acaba e dá certo, eu viro uma sensação leve de dever cumprido, uma espécie de caramba, eu consegui. A grande questão é quando eu nunca diminuo. Continuo sempre no mesmo ritmo de cobranças, de preocupações. Uma tensão constante e crescente que vai minando a energia e a saúde da pessoa. Férias, sombra e água fresca. Era pra você estar feliz e descansada? Era. Mas aí você olha pro marzão, toma uma água de coco e pensa: se alguém morrer, será que me contam ou escondem até eu voltar? E o dinheiro, será que vai dar até o final da viagem? E o meu trabalho, será que ele tá mesmo garantido?
As preocupações são como as ondas do mar, mais fortes, mais fracas, mas não param. Sempre brotam e atormentam a alma. Os conhecidos dizem que você procura as preocupações. Não é verdade. Você não consegue fazer diferente. A ansiedade, ela é como um elefante que vem passando, te dá uma encarada, gosta de você, senta no seu colo, bem em cima de você. Até para respirar é difícil. Às vezes você vê uma pessoa na rua tímida, que mal abre a boca e pensa: nossa, como ele é calmo, né? Talvez não seja. Não fala, mas pensa. Pensa o tempo inteiro e como pensa. Se preocupa o tempo todo, controlado por fora, mas irritadíssimo por dentro. A mente que não para também não dorme. A insônia é muito comum, boca seca, suores excessivos, mãos geladas, tontura. As dores são muitas, nas costas, na barriga, em lugares diversos. Comem muito ou não comem nada. Dormem muito ou, ao contrário, não dormem nada. Bebem demais, fumam demais. Os excessos frequentes costumam ser um sinal de alerta, um sinal de que é preciso estar atento ao perigo. No medo de não fazerem direito, acabam nem fazendo, vão protelando, empurrando com a barriga. Os outros acham que é preguiça, que é má vontade, mas não é, é angústia. A ansiedade corrói, destrói a alma. Se a ansiedade estiver te atrapalhando no trabalho, nos relacionamentos, na escola, procure ajuda, busque um psicólogo. Fazer terapia é um ato de coragem. Só para fortes. Tire esse elefante de dentro da alma. O que vocês acharam? Vocês conseguiram entender a mensagem? Foi top, não foi? É isso que ela fala da questão do elefante, né? Que a ansiedade ela é como um elefante na nossa alma, né? E ela é um elefante que senta ali no nosso colo e a gente não consegue tirar aquilo dali. E as pessoas falam, é exagerada, fica protelando, é preguiçosa, né? Mas não é isso. Não é isso que acontece. É uma doença, é algo que tá ali na gente, mas a gente precisa tratar. E às vezes a gente não fala muito desse assunto. Por quê? Justamente por isso. Porque para algumas pessoas isso não é nada. Para algumas pessoas isso é uma frescura. Para algumas pessoas isso, enfim. Então, assim, só quem já passou e quem passa por ansiedade, né, tem esses sintomas, sabe do que eu tô falando, tá? Então, eu queria passar esse vídeo só como introdução aqui, para a gente falar um pouquinho. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouco sobre qual a atividade física que ajuda a reduzir a ansiedade, como que a atividade física ela pode ser benéfica para essas pessoas que sofrem com ansiedade, qual é o efeito da atividade física direto lá no nosso cérebro e qual a importância dos exercícios físicos regulares para a saúde, tá? Principalmente para a saúde do cérebro. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria contar uma história para vocês. Há dois anos, quase 2 anos, eu tive uma crise muito forte de ansiedade, né? Para quem não sabe, eu já fui atleta de fisiculturismo, né? Então, eu competia. E na época que eu estava em competição, eu morava ainda no Brasil e eu morava na cidade de Santos, né? Santos, ali perto de Guarujá, Baixada Santista, enfim, cidade litorânea. E eu morei lá por 5 anos, né? E então, assim, eu me formei, fiquei lá, e logo que eu entrei nesse mundo mais, assim, do fisiculturismo, eu sempre gostei de ter esportes ali com o corpo, eu já pratiquei de tudo nessa vida que vocês possam imaginar, tudo quanto é tipo de treino, de modalidade, mas eu falei, vou experimentar algo diferente, algo que eu nunca fiz, né? Já tinha feito jiu-jitsu, já tinha lutado em campeonato, tenho minhas graduações, enfim. Falei, vou fazer algo diferente, vou me testar. E aí eu fui para o fisiculturismo, e aí, assim, é uma modalidade muito restrita. É uma modalidade que a gente tem que parar de comer, é uma modalidade que a gente tem que parar de fazer o que a gente gosta. Eu lembro que na época minha mãe chorava, minha mãe tinha dó, porque ela tinha que ficar pesando minhas comidas, né? Quando minha mãe ia me visitar lá em Santos, ela falava, nossa, me corta o coração ver a quantidade mínima que você come. Então eu comia muito pouco e trabalhava demais,
Então, imagina, naquela época eu era personal presencial, então eu dava aula das 6 da manhã à meia-noite, literalmente, e eu não parava. Então, a minha vida era toda regrada o dia inteiro, e as minhas alimentações, as minhas marmitas também eram regradinhas, né? Elas também tinham que ser ali para cada de 3 em 3 horas comer 50 gramas de batata doce, 50 gramas de frango, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso? A baixa quantidade de calorias que eu ingeria e a grande quantidade de estresse psicológico, emocional que eu tinha, porque meu dia era carregado, porque eu dava muitas aulas, foi fazendo o que comigo? Me deixando extremamente ansiosa e quando foi gerando uma compulsão alimentar ali dentro de mim, que eu não comia, né, por causa do campeonato, que tinha que cumprir, eu tinha patrocinadores e tudo mais, então eu tinha que terminar ali o campeonato, mas quando eu saía do campeonato, eu saía comendo até os rebocos da parede. Então, olha o que o campeonato não me gerou. Me gerou um grau de ansiedade extremamente absurdo. E aí, o pior disso tudo, o que aconteceu? Depois desse período, né, eu já tenho uma predisposição genética a desenvolver problemas no estômago, né? Meu pai sofreu muito tempo com gastrite, teve úlceras e tudo mais. E olha só quem desenvolveu também, a bonita aqui. Quando eu fui para o médico, eu tinha me classificado na época para o Paulista, eu tinha passado o Paulista eu tinha passado e me classificado para o Paulista. Então, eu ia competir naquela modalidade lá no fisiculturismo, né? Eu era biquíni e ia competir no Paulista. Então, eu estava em preparação. O meu nutricionista me ligou na época e falou: ó, Bia, hoje você pode comer à vontade tudo que você quiser. E eu fui lá e fui comer tudo que eu queria. E aí eu comi lanche, eu comi açaí, eu tomei cappuccino. Olha, eu fiz uma lambança. Eu sei que quando eu cheguei em casa, eu já comecei a passar mal. No outro dia eu fui dar aula cedo. Quando eu voltei, nessa época eu já tinha voltado para a Americana, né? Eu tinha voltado para casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu vomitei as tripas. Minha mãe chegou, assustou, a gente correu para o hospital e daí chegou lá já fiz endoscopia, diagnóstico, 2 úlceras e o que mais? Gastrite, esofagite, refluxo, 2 hérnias de hiato. Olha só, eu tenho 25 anos. Olha o que uma carga totalmente emocional e de ansiedade causou em mim, né? Hoje eu faço meus acompanhamentos, hoje, graças a Deus, está tudo certo, mas eu passei um ano aí tentando me recuperar disso, não podendo tomar leite, depois não era qualquer comida que eu podia comer, eu tinha que dosar as coisas ácidas, então eu não podia laranja, não podia limão. Então, olha o perigo, né? E o médico virou para mim e falou: você é uma pessoa super, né, que treina, faz as coisas. Ele falou: mas isso te levou ao extremo tanto que você tem doenças de pessoas sedentárias, você tá com doença de pessoas que não se cuidam. Ele falou: e aí, o que você quer agora da sua vida? E aí foi onde eu decidi me cuidar, nesse sentido de não querer mais competir. Não julgo as pessoas que competem e fazem esse tipo de, né, tem esse tipo de modalidade como estilo de vida. Eu acho que é super legal, passei por isso, mas não recomendo, tá? Não recomendo, é muito difícil mesmo, é uma carga muito pesada psicológica e muito pesada no sentido dessa questão alimentar, porque a gente tem que se privar demais, tá? Então, eu só queria compartilhar isso com vocês, porque tudo isso que aconteceu em relação à minha ansiedade, em relação aos cortes absurdos que eu tinha feito da minha alimentação, gerou outras crises de ansiedade, onde eu tremia, febre subia, eu ficava embaixo do chuveiro tentando fazer passar a febre, e a febre não passava. Por várias vezes eu tinha a sensação de morte, eu falava assim: meu Deus, vou morrer. Coração disparava, né? Na época eu fazia terapia e a terapeuta falava: você tá tendo crise de ansiedade. Ela falou: você começa a dar uma segurada aí. E aí foi onde eu fui voltando aos poucos às minhas rotinas, porque eu tinha parado de treinar, fui voltando, né, às rotinas de treino, fui introduzindo alimentos novamente na minha vida, alimentos que eram saudáveis, que eu não precisava mais viver em rotina desesperadora, cortando tudo da minha vida, não. Fui aos poucos e voltei, graças a Deus, a ser uma pessoa zen. É lógico que eu ainda sou uma pessoa ansiosa, todo mundo é, mas no meu caso eu ainda estou na ansiedade normal, não sou mais uma pessoa que tem ansiedade clínica.
tá? Então, assim, como que a gente pode superar a ansiedade, né? Muita gente fala muito também sobre essa questão de doce, né? Teve até uma pessoa que mandou, uma moça que mandou pra gente assim, ó, é muito difícil ficar longe de doce. Eu já tentei várias vezes ficar sem comer doce, passei até mal por ficar 2 dias sem doce, eu não consigo, levanto, eu digo para mim mesma, hoje eu não vou comer doce, mas aí começa a dar ansiedade, aí ela fala assim, ó, pronto, vamos comer doce. É triste, mas é real, é o que ela fala. Então imagina assim, para a gente poder regular tudo isso, não é simplesmente pegar e falar, deixe de ser ansiosa, porque não é assim que funciona, não é uma chave que a gente vira lá na nossa cabeça e fala, ó, agora você vai parar de ser ansiosa. Porém, tem coisas que a gente consegue ir freando para conseguir parar. É igual um carro, a gente não consegue parar ele de uma vez. Parar de uma vez, ele vai morrer. O que a gente vai fazendo? Diminuir a marcha, se está em quinta, passa para quarta, passa para terceira, segunda, né? Reduz, vai freando devagar, puxa o freio de mão, estaciona o carro, parou. É assim que funciona com o nosso corpo, é assim que tem que ser, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês 5 pontos, tá? 5 passos que vocês conseguem aí colocar no dia a dia de vocês para conseguir ter resultados em relação à diminuição da ansiedade e que se você diminuir a ansiedade, consequentemente, você consegue emagrecer. Então, o primeiro ponto, gente, é a regularidade de exercícios, tá? Primeiro, você tem que ser uma pessoa que faça exercício físico diariamente ou pelo menos 3 vezes por semana, tá? O exercício físico não pode ser algo esporádico na sua vida. O exercício físico não pode ser uma coisa que você faz quando dá na telha, tá? Tem que fazer, e se não fizer todo dia, 3 vezes por semana, mas tem que fazer, tá? Inclusive, essa semana você tá cheia de treino lá no Telegram que eu tô mandando. Hoje já vamos pro 3º treino. Então, assim, não tem desculpa. Tem que fazer a prática de exercício físico, porque o exercício físico melhora o nosso sistema fisiológico, o nosso sistema imune, a nossa imagem, a nossa autoestima, melhora tudo. E se a gente não tem nada assim para a gente causar mais ansiedade ainda, porque às vezes você se olha no espelho, tá se vendo um pouco mais gordinha e fala, meu Deus, eu não quero ficar assim, aí começa a dar um taquicardia, já fica louca. Então, assim, o exercício físico vai melhorar essa questão também. Se você tá vendo uma coisa que você gosta, na hora que você se olha no espelho, você não tem por que ficar mais ansiosa, né? Não tem por que querer ficar, não, é um dos pontos que vai diminuindo. Segundo ponto, a questão do humor, melhora bem-estar. Então, mesmo que se for um dia muito estressante ali para você, e um dia que possivelmente ia te causar uma sensação absurda de ansiedade, você ia sair descontando em tudo, o exercício físico vai dar aquela segurada. O exercício vai falar, calma, peraí que eu vou te liberar uma dose de endorfina aqui. Aí ele libera endorfina, você tem aquela sensação do prazer, essa sensação que tá tudo bem, aí você fica calma, fica zen, tá? É literalmente esse passo, porque o que acontece, gente? O exercício físico é tipo assim, ó, peraí, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar que cocaína vicia, todo mundo sabe, né? Mas vocês já ouviram falar que açúcar vicia mais que cocaína? Vocês já ouviram falar nisso, não viram? Então, é a pura verdade. Só que acontece o seguinte, existe algo que vicia também, e que é um vício bom, que é o exercício físico, tá? Então, da mesma forma que o açúcar está no vício para a cocaína, o exercício físico está no vício para o açúcar. Então, a gente consegue, sim, eu não estou falando que é bom, tá? Ser viciado em tudo nessa vida não é bom, porém, entretanto, todavia, é melhor a gente ter um exercício físico ali, que a gente tenha gosto e queira fazer e se vicia pelo processo. Imagina essa aluna que mandou aqui para mim, ó, eu sou viciada em doce, né? Eu tento ficar 2 dias sem comer doce, mas eu passo mal. Imagina ela falar isso de treino. Eu tentei ficar sem treinar. Eu tentei ficar 2 dias, mas eu passei mal, fui lá e treinei. Imagina, gente. Era para aplaudir de pé se acontecesse isso. E não duvido que vai acontecer. Se ela seguir o passo a passo do que eu estou ensinando, com certeza isso vai acontecer. Ela vai acontecer super isso. Ela vai conseguir driblar essa questão aí do doce e vai transformar isso no exercício físico. Segundo ponto, gente, olha só, técnicas de respiração. Eu vou dar umas técnicas aqui para vocês. Teve uma vez também que eu trouxe um professor de yoga aqui, e ele que me ensinou essas técnicas de respiração, eu não sabia, e agora eu vou compartilhar com vocês. Olha só, presta atenção.
Quando você tiver naquela ansiedade, fogo da vida, que você quer matar você tá louca de ansiedade, você tá com o coração ali a milhão, você tá estressada, um monte de coisa na cabeça, um monte de coisa para entregar, e você não consegue organizar, tua vida tá cheia de coisa, mas você não consegue organizar. Olha só o que você vai fazer. Você vai pegar, vai tampar uma narina, tampa uma só. Quem quiser fazer comigo isso pode, tá? Vai tampar e vai inalar todo o ar para cima. Então vai fazer assim, ó, tampa uma e puxa, ó. Segura. E solta. Quando você soltar, faz esse barulho de ou de tem que fazer um barulho quando soltar. Sabe por quê? Porque quando você solta, é como se, e você faz o barulho, é como se você soltasse, colocasse para fora aquilo. Então você tá externando, você tá tirando de você. Então, você pode fazer umas 5 vezes, uma em cada narina, tá bom? 6 vezes, uma em cada narina, e puxa e segura 5 segundinhos, tá? Conta 5, 4, 3, 2, 1 e solta o ar. Quando soltar, pode fazer um barulho. Tá? Pode fazer um barulhão mesmo. Ou mais alto ainda que você quiser, tá bom? Então, pode fazer essa técnica. Outra técnica em relação à respiração também que você já pode aplicar, eu vou deixar para vocês um link lá no Telegram desse áudio, chama áudio binaural, tá? Esse áudio, gente, não só para quando a ansiedade tá ali louca, mas também quando você não tá conseguindo dormir por causa da ansiedade, você vai pegar teu celular e vai colocar lá, áudio binaural. Sabe o que esse áudio ele faz? O nosso cérebro tá cheio de pensamento, concorda? Então ele tá lá assim, ó, fervilhando. Sabe os batimentos cardíacos lá que a gente tem no nosso coração, lá aquele eletro? Então, a mesma coisa no nosso cérebro. Acontece isso disparadamente, várias transmissões, várias sinapses, vários impulsos, fugiu a palavra, vários impulsos nervosos, voltou. Vários impulsos nervosos ali. E aí a gente tá louco, certo? Quando a gente escuta um áudio binaural, olha só o que o nosso cérebro faz. Vai pegando esses impulsos nervosos, que tá tudo ali desconcertado, e fica uma linha retinha, tá? Você desliga, você tá tranquila, tá zen, tá só ouvindo. Você só escuta. E esses áudios ajudam a ir regulando esses pensamentos e essas ondas elétricas aí que tá bagunçando tudo, tá? Eu vou deixar esse áudio para vocês também. Terceira técnica Pomodoro. Essa técnica eu gosto bastante e eu já fiz um post aqui também no Seca 30 falando da técnica, depois posso passar para vocês aqui nos stories. Como é que funciona essa técnica? Você tá com 500 coisas para você fazer, a sua ansiedade tá te consumindo, você vai otimizar o seu tempo. Você vai fracionar o teu dia de trabalho em 25 segundos. Então, você coloca para despertar. 25 segundos, você tá ali trabalhando, fazendo as coisas, né? Tá se organizando. Aí, deu os 25 segundos, 5 minutos de descanso. Vai, toma um café, vai no banheiro, dá uma relaxada, faz a técnica de respiração, escuta o áudio binaural, retorna. Mais 25 segundos de trabalho. Depois, 5 segundos de descanso. Isso vai te ajudar a não ficar ansiosa com tanto de coisa que você tem para fazer, tá? Então, se você é uma pessoa ansiosa porque tem um monte de coisa para fazer, mas não sabe como lidar nessa situação, essa técnica Pomodoro vai ajudar, tá? Você vai conseguir organizar isso no teu dia ali de trabalho. Quarto ponto, gente, diário da limpeza. Olha só, existe uma coisa, o que é assim, a nossa cabeça, dentro da nossa cabeça, é um céu azul, tá? Então, imagina aí, ó, imagina que a sua cabeça é um céu azul, limpo, tranquilo, cheio de nuvens, é a coisa mais linda, um solzinho ali, isso é a nossa cabeça, tá? Isso é a nossa mente, é o que tá aqui dentro, céu azul. O que acontece quando a ansiedade vem? Ela começa a poluir de quê? Nuvens. Aí imagina vindo um monte de nuvens negras carregadas, aquelas nuvens no céu começam a ficar escuro, as nuvens começam já tampa o sol, aí você sabe que o céu azul tá ali, porém a ansiedade, que são as nuvens negras, estão chegando e tá impedindo você de ver aquele céu azul, céu limpo. O que você tem que fazer? Você tem que limpar, você tem que separar, você tem que tirar aquilo da sua cabeça. E aí, como é que você faz isso?
Presta atenção que eu vou dar uma outra analogia para você. Quando você limpa a sua casa, você varre a sujeira para debaixo do tapete? Quando eu era criança, eu fazia isso. Minha mãe vai até confirmar. Quando eu era criança. Você não varre para debaixo do tapete. O que você faz? Você pega a sujeira, a poeira e joga fora. E é isso que o diário da limpeza faz. Você pega uma folha, você vai pegar uma folha, um caderno, enfim, sua cabeça tá cheia de coisa. Você não vai empurrar esse monte de coisa para debaixo do tapete. Você vai pegar e vai anotar o que você tem que fazer. Você pega o papel e caneta e anota. Eu tô pensando nisso. E, gente, não fica julgando os pensamentos de vocês. Às vezes vocês vão pensar na morte da bezerra, mas tá tudo ali, é o que tá deixando você louca. Coloca no papel, escreve. Bota tudo no papel, tá? Se você quiser depois, o que você pode fazer com aquilo? Jogar fora. Você pode queimar. Isso é uma limpeza. Você limpa a sua cabeça, você tira esses pensamentos que estão aqui na sua cabeça, que são um monte de coisa, e aí você joga ele fora. Todo dia faz isso de manhã, bota no papel, um monte de coisa lá que está na sua cabeça, coloca no papel, e depois você decide o que você faz com o papel, se você guarda, se você joga fora, se você queima, tá? Tem que limpar. Então, esse era o quarto ponto, e o quinto ponto, gente, é a meditação, tá? E a meditação é quando você, para quem não sabe a diferença da meditação, a meditação é simplesmente você observar de fora, é você observar os seus pensamentos. E como você faz isso? Você tá lá no presente, você pode separar 5, 10 minutos ali para meditar. Tá? Meditar não significa, é coisa de outro mundo, é coisa ET, é zen. Não é assim que funciona. Meditação funciona muito para ansiedade, tá? E se você quer emagrecer e quer diminuir a ansiedade, tem que meditar. Como que você pode fazer isso? Acordou, existe um monte de aplicativo, Meditopia, tem um monte de aplicativo, Calme, meditação, tem um monte, gente, é só pesquisar. Esses aplicativos vão ajudar vocês a ter rotinas de meditação, tá? E aí você coloca lá 5 minutos, 10 minutos. Vai ter uma voz de alguém narrando alguma história para você. Você entra ali na história, fecha o olho e fica zen. Ou você pode só, sem narração e só o áudio, tá? Sem problema nenhum. Mas é uma forma de você estar ali no presente e observar o seu pensamento. Você apenas observa o que você pensou. Tipo, nossa, eu quero ir no mercado, eu preciso ir no mercado. É um pensamento que eu tirei, eu não tô mais ansiosa porque eu preciso ir no mercado, eu sei que eu tenho que ir. Eu coloquei ele para fora, eu observei. Eu tenho que ir no mercado, eu tô observando o meu pensamento, eu tenho que ir no mercado. Só, mas eu não vou ficar batendo ali na mesma tecla. Ai, meu Deus, preciso ir no mercado. Ai, não, tá? E a meditação, ela faz você fazer isso, tá? Sabe, outra coisa que também vocês podem perceber, que acontece muito. Imagina vocês numa rodovia com um monte de carro passando, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, certo? E aí, um carro é a preocupação com a sua filha, um carro é a preocupação com a sua família, um carro é a preocupação com o seu emagrecimento, outro carro com o seu trabalho, com o seu marido, com o dinheiro, sei lá, com a cor da sua calcinha, enfim, sei lá, cada um com o seu pensamento, tá? E aí tem um monte de carro passando ali. Você fica doida. Você fala, meu Deus, o que esse monte de carro tá passando? É a mesma coisa que os pensamentos na sua cabeça. É ali um tráfego, entendeu? É um tráfego, tá passando, um monte de carro, um monte de pensamento. Você observa. Você não pega um carro, tipo, ai, tô preocupada com a minha filha, e vai embora. Não. Você observa. Você fica sentado ali na guia, né, da pista lá, e vê os carros passando. Você só observa, tá? Porque se você acompanhar o teu pensamento, ele te leva junto. E se você for junto, qual é o nível da tua ansiedade? Bum, aumenta, tá bom? Gente, basicamente eram esses 5 pontos que eu queria falar para vocês começarem já a colocar em prática, tá? Qual atividade que ajuda a resumir? Resumir não. Qual atividade física que ajuda a reduzir a ansiedade? Olha só, qualquer tipo de atividade física reduz, tá? Qualquer tipo.
Lembrando, atividade física não é a mesma coisa que exercício físico. Vocês têm que ter essa diferença na cabeça de vocês. Porém, né, se você está perdida e não sabe o que fazer, qualquer coisinha que você fizer em relação a se movimentar já vai estar te ajudando nessa questão da ansiedade. E aí, gente, lá no canal do Telegram, eu estou disponibilizando o que para vocês? Eu estou disponibilizando 5 treinos, tá? Então, essa semana a gente já começou. A gente teve já 2 treinos, estamos indo para o 3º treino. E aí, eu estou colocando lá para vocês esses treinos. Então, se você já tem esse problema com ansiedade, não sabe por onde começar, faz esses treinos, que esses treinos já vão ajudar a reduzir, tá bom? Em uma semana, vocês já vão ver diferença, já vai ver que tá tudo melhorando, tá? Joia? Gente, quem tem ansiedade é batata, tá? Vai desenvolver algum problema aí estomacal, principalmente aí gastrite, é a primeira que acontece. Mas assim, meninas, eu tô muito orgulhosa de ver vocês falando, né, o que acontece em relação a essa questão de ansiedade e o que está impedindo vocês de emagrecer. E eu tô vendo assim que vocês estão empenhadas junto comigo nessa. Não sou só eu que estou aqui me doando, vocês também estão se doando de volta. É isso que é o mais legal. Vocês aplicando tudo que eu tô falando, com certeza vai dar muito certo, tá? Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Top demais. Vocês são incríveis, sensacionais. E eu fico muito feliz, essa gratidão, assim, gratidão mesmo, porque eu recebo esse carinho de vocês e é muito gostoso isso, essa sensação. Então, muito obrigada de coração. Vejo vocês no Telegram.